E para as famílias que têm pessoas com deficiência, é muito difícil lidar com isso. Porque a gente já vive numa situação de fragilidade, de emoção mesmo, emoção à flor da pele. Porque as emoções durante o dia são muitas. É uma montanha russa. E qual que é a primeira missão? Acolher as famílias. Como eu disse no início, muitas famílias têm desejo de participar, mas não se sentem acolhidas. Nas suas dificuldades, nas suas necessidades. Gente, o simples fato de você se sentir à vontade na igreja já é um grande acolhimento. Muitas pessoas não se sentem. Por quê? Porque são julgadas. E aí a primeira coisa que a gente pode fazer, não julgar a criança e não julgar a família. No caso das crianças autistas, geralmente como elas agem? Elas têm dificuldade de ficar paradas, quietas, sentadas. Então elas correm. Elas às vezes saem do lugar e vai na frente, mexe numa coisa, mexe no outra. Às vezes elas precisam barulhar. Às vezes elas sentem necessidade de fazer um barulho, de se movimentar, de pular, às vezes de dar uma gargalhada, às vezes chorar. E qual que é o senso comum? O que as pessoas de imediato fazem? Criança mal educada. Família não educa. Alguém tem que colocar limite nessa criança. É assim. Gente, cadê o diácono que não fez nada? Cadê o pai? Essa criança não tem mãe? O nosso julgamento, da maioria de nós, é assim. E quem é mãe de uma criança atípica vê isso. Porque às vezes não é nem na fala, mas nos olhares, gente, como dói um olhar de julgamento. Então, por que a gente tem que falar sobre isso, sobre essa neurodiversidade? Para a gente entender que isso é a forma diferente da pessoa agir. Não é porque ela não recebe educação, não é porque os pais não educam, ao contrário. Às vezes o esforço é muito maior do que acontece com uma família típica. O esforço para ensinar, para educar. Mas aquele corpo precisa, naquele momento, daqueles movimentos, daquele barulho. E é algo que foge ao controle da própria criança. Na maioria das vezes são impulsos. É para o corpo se regular. Porque às vezes a mãe fala, não vou levar para a igreja, porque lá ele vai ficar barulhando, ele vai ficar correndo. E o que as pessoas fazem? Todo mundo incomodado, todo mundo olhando, todo mundo julgando. E aí a pessoa não se sente acolhida nesse local. Demonstrar amor e interesse. Não é, gente, indiferença. Não é simplesmente você não se incomodar, você não olhar. É você demonstrar interesse e amor. É você se preocupar. É você perguntar. Ou às vezes é você entender o silêncio. É quando aquela família não pôde ir à igreja e você imaginar, se colocar no lugar dela, pode ser que aquela criança hoje não está bem. Se a família chegou atrasada ou se ela precisou sair mais cedo, você não julgar aquela família, porque você não imagina o esforço que ela fez para chegar ali e para manter. E às vezes foi necessário sair antes. Então esse tipo de pensamento, gente, que às vezes parece até óbvio, mas a gente precisa falar. Ser respeitoso, ter cuidado com as palavras. Muitas palavras ferem profundamente. Os irmãos sabem disso. E para as famílias que têm pessoas com deficiência, é muito difícil lidar com isso. Porque a gente já vive numa situação de fragilidade, de emoção mesmo, emoção à flor da pele. Porque as emoções durante o dia são muitas. É uma montanha russa. Então, uma hora você chora de felicidade, outra hora você chora de tristeza. Você vê um avanço aqui, você vê um retrocesso ali. Aí você vê seu filho sendo bem aceito aqui, ali você viu que ele sofreu preconceito e exclusão. Então, a gente precisa dessa compreensão e do cuidado em relação às palavras também. Isso é amor. Isso é respeito.